graça em Cristo Jesus, companhia do Espírito Santo, estejam conosco nesse meditar da palavra do Senhor e possam nos acompanhar nessa reflexão. Amém. Irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. A narrativa do Evangelho de Mateus começa dizendo assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Bem claro, bem objetivo. O nascimento de Jesus foi assim. Eu não sei se eu tenho já participado, já participei, ou se vocês já participaram de um programa de Natal, onde as crianças aqui estão encenando, baseado apenas nesse Evangelho de Mateus. Eu creio que eu nunca tenha participado. Claro que ele está ali presente, mas basicamente só o Evangelho de Mateus, não. Uma das razões é porque a gente tem poucas informações aqui. Ele é claro, ele é objetivo. Ele tem um foco em José. Mas talvez a gente não utilize tanto a narrativa do Evangelho de Mateus no programa de Natal, junto com as crianças, porque talvez a gente não queira tentar explicar divórcios secretos, gravidez extraconjugal, vergonha, honra, que o Evangelho nos traz aqui. E está tudo bem. O Evangelho de Lucas tem todo esse momento no programa de Natal com as crianças. O que a gente pode trazer, talvez para nós hoje, é que talvez o evangelista ele traga uma versão um pouco mais adulta do que aconteceu, do nascimento de Jesus, da história do Natal. E é interessante que eu não tinha parado para pensar sobre essa perspectiva. O evangelista nos traz e nos narra através de um conflito. Ele é bem objetivo, bem claro. Ele foca num conflito de José. Naquilo que José estava passando antes do anjo aparecer, então, dizer todas essas palavras bonitas. José estava passando por um grande conflito. Mas quem é José? Se a gente for ler os primeiros versículos, a gente vai ver a genealogia de José desde o início. José, descendente de Davi, mas a informação que a gente tem no texto é que José era uma pessoa correta. José era uma pessoa boa. José tentava e buscava fazer as coisas da forma correta, era uma pessoa justa. Isso não significa que José não era pecador, que não falhava diante de Deus e diante das outras pessoas. Há uma diferença aqui. José era uma pessoa que buscava fazer as coisas certas. E também naquilo que acabou de acontecer, ou que a história nos leva. Mas como a gente conhece essa história tão bem, porque desde que a gente foi inserido na vida cristã, desde pequenininho, a gente tem ouvido falar dessa história, a respeito do nascimento de Jesus, não é mesmo? Então, parece que é tão natural isso que a gente não reflete a angústia, o conflito que já no momento. Mas eu quero convidar vocês no culto de hoje para tentar se colocar um pouquinho no lugar de José. O que ele estava pensando? Quais os conflitos que estavam no seu coração? E o que ele estava sofrendo diante... Para nós é uma boa notícia, mas não sei se era para ele quando ele ouviu pela primeira vez. Pensem, a sua noiva, Maria, estava grávida. E o filho não era dele. Nem podia ser, porque eles ainda não eram casados oficialmente, eles eram noivos. Estavam aguardando esse momento. É incrível que como uma única palavra pode de cabeça para baixo. Não é mesmo? Uma única palavra parece que muda tudo. Era gravidez. Exatamente. Pense. A pessoa que tinha jurado fidelidade a ele, agora estava grávida. Essa notícia seria uma bomba na comunidade. Essa notícia traria vergonha e desonra para suas famílias. Seria um desastre.
E o seu coração possivelmente estava atormentado por muitas dúvidas. Porque é bem possível, a gente não sabe disso, mas é bem possível que quem tenha dito para José que Maria estava grávida tenha sido a própria Maria. Tenha sido a própria Maria que disse para José: olha, eu estou grávida pelo Espírito Santo. Talvez ele deva estar pensando: como assim? Grávida pelo Espírito Santo? Será que isso é possível? Nós não sabemos quantos dias se passaram. Isso aqui é importante, é um detalhe que às vezes, a gente conhece essa história tão bem, que às vezes os detalhes a gente passa rápido. A gente não sabe quantos dias se passaram desde que o anjo falou para Maria, até o momento do anjo, de Maria falar para José, e do anjo aparecer para José. Mas a gente sabe que ele sabia isso antes do anjo dizer. Por quê? Porque ele estava considerando, ele estava refletindo essa bomba que caiu sobre no seu colo. Ele estava refletindo: o que eu posso fazer diante disso? Qual será deu tempo suficiente para José pensar em qual alternativa ele vai fazer. É um período de muita angústia no seu coração. Mas ele tinha poucas escolhas. Vamos pensar juntos. Por um lado, ele poderia assumir Maria como a sua esposa e também assumir um filho que não era dele, trazendo para si a vergonha. E também, um outro detalhe, que isso é mais interno, ele não saberia, ou ele teria que viver pelo restante do tempo que tivesse com Maria, se ela estava dizendo a verdade ou não. Por outro lado, qual que é a escolha que ele tinha? Levar Maria diante, das autoridades. E vocês imaginam uma adúltera naquele contexto, José levando Maria para as autoridades, o que aconteceria com ela? No mínimo, ela seria apedrejada. José, olha o detalhe, José era uma pessoa boa, era uma pessoa justa e queria fazer o bem. Por um lado, ele não queria assumir algo que não era dele. Por outro, ele não queria também desonrar Maria. Então ele estava considerando o que fazer. E aqui no texto a gente sabe que nessa reflexão ele talvez chegou a uma decisão: eu não vou desonrar Maria, mas também não vou assumir algo que não é meu. Então ele estava talvez tentando desmanchar o casamento sem grandes repercussões. José era uma pessoa boa, mas com duas escolhas extremamente difíceis para fazer, não é mesmo? Vejam que isso acontece com a gente também. Pessoas boas com escolhas difíceis para fazer. Eu olho para vocês e eu vejo que vocês são pessoas boas. Sim, porque vocês buscam fazer aquilo que é correto, não é mesmo? Vocês não buscam fazer aquilo que é correto diante de Deus? Então, vocês são pessoas boas. Isso não significa que nós não somos pecadores, isso não significa que nós não somos falhos, não erramos com as pessoas e também não falhamos com Deus. Mas só o fato de nós estarmos aqui reunidos na casa dele, ouvindo a sua mensagem, buscando orientação, busca que a gente quer e deseja caminhar nos passos de Jesus, naquilo que Deus nos orienta a fazer. Nós somos tocados pelo Espírito Santo no momento onde fomos inseridos na fé pelo batismo, e desde então nós estamos sendo levados e ensinados a viver nesta fé. Então nós buscamos fazer escolhas corretas. Mas nem sempre é tão fácil, sim, fazer escolhas corretas, porque de repente a gente vai estar diante de escolhas extremamente difíceis para fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, mas vários outros poderiam ser colocados, porque isso acontece todos os dias. Está chegando o Natal, não é mesmo? Daqui uma semana, todos nós vamos nos reunir com familiares, com amigos, com pessoas queridas. E é Natal.
Para nós, cristãos, é um momento muito especial, porque é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, onde nós lembramos aquilo que Ele fez de uma forma muito especial, nos resgatando da morte, nos trazendo para dentro da sua família. Ontem na cantata a gente tem uma música que diz: quão maravilhoso é lembrar disso, porque exatamente Jesus nos leva para a cruz, nos traz o perdão de todos os nossos pecados. Como ficar em silêncio diante de uma notícia tão maravilhosa como essa? É Natal, Jesus nasceu. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas que estarão conosco no dia de Natal são cristãos. Mesmo aquelas pessoas que a gente ama de coração, que a gente tem um carinho muito grande. E talvez, porque isso já ouvi, e talvez vocês já vivenciaram isso, talvez, no momento onde de maior celebração, onde representa a fé de vocês, aquilo que vocês creem, a esperança da vida, talvez é justamente essa mensagem que, se entrar dentro do contexto do Natal, vai estragar a festa. Vai estragar o jantar, vai estragar os presentes e toda a alegria. Percebem que às vezes a gente vai vivenciar situações extremamente difíceis? O que eu vou fazer? Como cristão, por exemplo. Nós estamos aqui na casa de Deus, sendo alimentados por essa palavra, e a gente vai ter que enfrentar situações difíceis, porque nós carregamos essa identidade em todas as situações. Não somente numa ceia de Natal, mas no trabalho, no dia a dia da vida. Vocês não vão ter que escolher aquilo que é certo? Angústia no coração de vocês? O que fazer? Pessoas que amam a Deus, mas que têm difíceis escolhas para fazer. E o momento que o evangelista nos conta essa história, olha só que interessante. No momento que o evangelista conta essa história, José, ele está colocando isso diante de Deus. Porque ele tem uma ideia daquilo que ele vai fazer. Ele não sabe o impacto que isso vai causar, mas ele tenta, dentro da sua perspectiva, da sua análise, algo que vai gerar menos dor, vai causar menos estrago, para Maria, especialmente. Não queria desonrar Maria. Mas o que ele está fazendo na prática? Ele está colocando em oração, porque ele era uma pessoa temente a Deus. Ele não sabia o que fazer exatamente, mas ele colocou, enquanto considerava todas essas coisas, enquanto pensava no que fazer, o anjo do Senhor vem até ele e diz assim: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Vocês perceberam que antes uma palavra trouxe a vida de José de cabeça para baixo, né? Que para ele era gravidez. Mas a gente pode colocar outras palavras. Câncer, demissão, dificuldade financeira, enfim. Uma palavra muda tudo, muda toda a nossa vida. Mas também, uma palavra muda toda a nossa vida também. E quando José ouviu a voz do anjo, o que ele ouviu? Quais foram as primeiras palavras que saíram da voz do anjo? Não tenha medo. Justamente, não tenha medo. Eu não sei o que estava passando no coração de José, mas se a gente for um pouco sensível e tentar se colocar no papel dele, a gente vai imaginar que ele estava sofrendo. Estava sofrendo. Não era uma escolha difícil, não era uma escolha fácil para fazer.
E a primeira palavra que ele ouve do anjo é: não tenha medo. Não tenha medo por aquilo que vai acontecer, não tenha medo pelas coisas que você vai ouvir, não tenha medo pelos desafios que vão acontecer. Por que ele não precisa ter medo? Porque o Emanuel estará com ele. O Deus presente estará com ele. Não tenha medo é um refrão que o próprio Jesus ele vai dizer em várias situações ao longo do seu ministério. Quando as pessoas estavam angustiadas, aflitas, em conflito, o que Jesus dizia para elas? Não tenha medo, não fiquem aflitos. Por quê? Porque eu estou com vocês. E essa mesma verdade é dita para nós. Se a gente está passando por um conflito, como José estava passando, a gente pode ouvir do próprio Deus em Cristo Jesus dizer para você, para mim, para você: não tenha medo, porque eu estou com vocês. A segunda coisa que o anjo disse para José, que eu acho que é muito significativo, porque se José estava com alguma dúvida, se Maria estava dizendo a verdade, se ela estava grávida pelo Espírito Santo, nesse momento as dúvidas se dissiparam, porque ele ouviu do anjo: Maria está grávida pelo Espírito Santo. Se ele tinha alguma dúvida disso, nesse momento as dúvidas se dissiparam. Porque a gente vai saber, a gente sabe no final dessa narrativa, o que José vai fazer? Vai lá e vai casar com Maria. Vai obedecer a ordem do anjo. Ele confiou. Mas aqui eu vejo um outro detalhe. Quem era José mesmo? José era um homem correto. E por ser um homem correto, ele buscava na palavra, na Torá, na Escritura Sagrada, orientação para a sua vida. Não é mesmo? Então ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as promessas de Deus. E ele conhecia uma das promessas mais especiais. Isaías, a gente acabou de ler Isaías, capítulo 7. Com certeza José sabia dessa promessa. E o anjo, ele é muito intencional em resgatar essa promessa que havia acontecido 700 anos antes. E diz nas mesmas palavras: uma jovem ficará grávida, uma virgem ficará grávida, e terá um filho, esse filho terá o nome de Emanuel. E aqui no Evangelho a gente sabe o que significa Emanuel: Deus conosco. José, como temente a Deus, sabe que Deus estava presente e que tudo isso aconteceu para cumprir aquilo que o profeta já tinha dito. E o terceiro aspecto que o anjo fala para José também é muito significativo. Porque o anjo diz e coloca a responsabilidade de José de nomear esse filho. De nomear esse filho. E ele será chamado de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É interessante isso, porque quando a gente pensa em nomes, talvez não tanto os nomes que a gente dá, ou quando a gente nomeia alguém, talvez a gente não pense tanto no significado, mas talvez sim. Talvez quando a gente dá um nome a um filho, por exemplo, a uma filha, a gente pense um pouquinho o que significa esse nome. Não que o nome vai representar a identidade dele, mas, pelo menos, a gente quer que esse nome represente algo significativo. Mas no contexto bíblico, é diferente. No contexto bíblico, um nome representa a sua identidade. Porque assim, várias vezes no Antigo Testamento, e no Novo também, Deus muda o nome das pessoas para representar aquilo que elas vão fazer. A identidade delas. E aqui quando Jesus, especialmente Jesus, se isso é correto, é verdade para os outros personagens bíblicos, Jesus é muito mais. Então Jesus ele recebe o nome com uma ênfase muito forte. Jesus vem para salvar as pessoas dos seus pecados. E aqui já desde o início, a gente tem um contraste muito grande do que as pessoas imaginavam, esperavam de Jesus ou do Messias, e aquilo que Jesus vem fazer. As pessoas imaginavam, esperavam que Jesus seria aquele que colocaria o povo de Israel como o principal dentro de todos os outros povos.
E o Messias seria aquele que governaria, seria o grande rei. E todos os outros povos seriam subjugados por Israel. Mas Jesus está dizendo outra coisa. Aqui está dizendo outra coisa, que ele viria para libertar todos os povos, não só o povo de Israel, dos seus pecados. É isso que Jesus vem fazer. Trazer perdão por toda a eternidade, dar liberdade a todos que nele creem. Então nós não sabemos quanto tempo, na verdade, nós não sabemos o que aconteceu depois do sonho. A gente sabe que José casou com Maria, mas como aconteceu no sentido de dele ter que dizer para os parentes e amigos a respeito desse milagre que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, que ele era o menino, era o Messias, o Filho de Deus, não sabemos. Mas se a gente for parar para pensar, isso não é um dos grandes problemas de José agora, né? Nem de Maria. Porque a partir de agora, eles vão encontrar os grandes desafios da sua vida. Porque já o nome de Jesus vai demonstrar qual vai ser a caminhada dele. Jesus vem para trazer perdão dos pecados de toda a humanidade. Então, desde o início do nascimento, a gente sabe que o caminho de Jesus é a cruz. Desde o início, desde o momento onde o anjo fala para José, o caminho é a cruz. E a gente vai perceber que a vida de Jesus, junto com José e Maria, não vai ser fácil, porque até na continuação da leitura, qual a primeira coisa que acontece? Eles têm que fugir. Eles têm que fugir para o Egito, porque Herodes havia colocado um preço na cabeça desse menino Jesus, porque os reis magos haviam dito a respeito dessa profecia que havia acontecido muito tempo antes, do Messias que haveria de chegar. Ou seja, esse é um período, desde o nascimento de Jesus, até o momento onde ele morre e ressuscita, esse é um período onde o diabo ele mais tenta Jesus para tirar Jesus desse caminho, para que ele não escolhesse o caminho da cruz. A gente vai perceber já com Herodes, mas no início do seu ministério, quando o que aconteceu, com os 40 dias no deserto, o diabo tentando para fazer com que Jesus desistisse desse caminho da cruz. Ao longo de todo o seu ministério, e no final, a última oração que Jesus faz, ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, o verdadeiro homem bom, em todos os sentidos, ele tem uma difícil escolha para fazer. Ele também tem opções. Ele poderia não seguir o caminho da cruz. Ele não precisaria morrer por nós, pelos nossos pecados. Não precisaria. Ele poderia nos deixar ser condenados. Mas ele não fez isso. E Hebreus capítulo 12 diz assim: ele não deixou que a cruz ficasse com ele, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Jesus, ele não deixou com que a cruz, que é o maior sofrimento, né? Aquilo que Jesus passou, nenhum outro ser humano passou e nem vai passar. Porque não é só dor física, mas era o peso de todos os pecados sobre os seus ombros. E ele fez isso justamente para cumprir aquilo que havia prometido a toda a humanidade, para trazer salvação e perdão a todas as pessoas. Vocês já ouviram essa expressão, sentado ao lado direito de Deus? Já ouviram essa expressão? A gente acabou de confessar nas palavras do Credo Apostólico, onde Jesus, quando ele subiu sentado e senta ao lado direito de Deus Pai. O que significa isso? O que significa essa expressão, sentado ao lado direito de Deus? Muito interessante, eu vou trazer apenas um exemplo. Quando Estevão, que também teve que fazer escolhas difíceis, de manter a sua fé ou não, porque ele foi um dos primeiros mártires, quando ele olhou para cima, viu os céus abertos, ele viu quem lá em cima? O Jesus ressuscitado. E quando ele viu Jesus ressuscitado, ele estava sentado, estava ao lado direito de Deus Pai. Então, meus queridos irmãos em Cristo, estar sentado ao lado direito
é justamente aquilo que o próprio anjo já disse desde o início. Jesus é o meu e é o seu Salvador. Ele está sentado ao lado direito justamente para nos trazer salvação, perdão dos nossos pecados e salvação. Queridos, talvez a gente vai passar por momentos difíceis. Talvez vocês vão ter que fazer escolhas difíceis. E a vida mostra que nem sempre a gente vai ter todas as respostas, não é mesmo? Mas uma coisa o texto bíblico nos ajuda quando a gente passa por isso. Coloque isso em oração. Reflita sobre as situações que Deus tem colocado. Coloque diante de Deus. E uma das coisas que acontece quando a gente se debruça em oração, a gente também mergulha na palavra de Deus. Porque oração e leitura bíblica, oração e palavra andam juntos. E quando a gente está mergulhado na palavra de Deus, a gente vai ouvir palavras como o anjo disse para José: não tenha medo, eu sou o Emanuel, o Deus conosco está com vocês. E Ele vem para trazer perdão de todos os seus pecados. Assim, em mais um Natal, somos convidados a crer nesse nome. Porque é o nome mais importante, é o nome pelo qual eu e você somos salvos. Que mais um Natal a gente possa se agarrar nessa promessa e viver nesta esperança. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus, que supera todo o nosso humano entendimento, guarde vocês, guarde o coração de vocês, guarde a mente de vocês, até o fim. Amém.